Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje eu estou aqui com uma pessoa de verdade, muito especial, que mudou a minha vida. É o meu professor, a pessoa que eu tenho uma referência, Yali Oliveira. Prazer, meu irmão, estar aqui, diretamente de Alphaville, São Paulo. Apresenta aí pro pessoal quem é Yali Oliveira. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui colaborando, né? Minha missão de vida é colaborar e compartilhar o que eu tenho conquistado através dos meus resultados e o conhecimento que eu tenho adquirido, né? E passar para frente. Bem, eu moro hoje em Alphaville, mas eu sou de Natal, não é? Nordestino igual vocês, com muito orgulho. É uma região, uma terra, uma cidade que eu aprendi a gostar muito. Morei até meus 20 anos de idade. Descobri a oportunidade de estudar nos Estados Unidos com a bolsa esportiva, né? E fui fazer ciência da computação lá. Aí passei quase 5 anos lá e entendi que aquele tempo lá tinha sido bom, muito, muito bom para mim, mas que o ciclo tinha finalizado. E aí olhei para o Brasil como um país de pessoas descalças. O que acontece, né? Tem um ditado, uma história, né? Uma analogia que fazem que tem um país lá na África que alguém descobriu aquele país, um novo país, e chegou lá, essa pessoa queria vender sandália para ganhar dinheiro e todo mundo estava descalço. Teve um cara que falou assim, pô, não tem como vender aqui porque ninguém usa sandália. E o cara que tinha mais visão entendeu que era exatamente essa oportunidade que ele tinha para vender sandália, já que não tinha pessoas calçadas, ele poderia calçar essas pessoas. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive esse mesmo pensamento. O Brasil é um país de pessoas descalças, que precisam de oportunidades, de educação, né? Até porque o nosso sistema educacional é muito falho. Então, como eu tinha estudado nos Estados Unidos, e eu aprendi a passar, a viver lá e construir esse caminho até lá, falei, pô, caramba, tem muita gente que é boa de bola, sabe jogar bola, que precisa ter uma oportunidade como essa, aprender inglês, fazer um intercâmbio, e que se eu apresentar isso para eles e mostrar o caminho, levar eles até lá, tem uma oportunidade aí que eu posso aproveitar e com certeza tem um propósito, né, de ajudar pessoas a terem melhores oportunidades na vida. E aí não deu outra, cara. Eu voltei tive que convencer a minha mãe, né? Porque ela queria que eu ficasse lá. Aí voltei, entendi que tinha muito trabalho para ser feito aqui. E até hoje estou aqui, aprendi a empreender e aquela primeira ideia ficou pequena, então eu fui abrindo outros negócios também. E depois que você aprende a empreender, você pode usar o mesmo método, a mesma metodologia para construir outros negócios. Então, esse é o IALI, essa é a minha missão. E eu estou aqui para não só construir negócios, mas também ajudar pessoas como você, por exemplo, a construir seus negócios também de forma previsível, com lucratividade, com propósito, de uma maneira escalável, de uma maneira onde você possa também formar novas pessoas, novas lideranças para o teu negócio, porque senão você não cresce. Se o negócio depender só de você, não tem como. E aí é formar um negócio que ele seja sustentável, seja escalável, sustentável, previsível e saudável, né? Então, esse é o IALI. E eu posso dizer assim, com muita convicção, né, que a sua missão realmente ela é muito divina. Eu não conhecia o Yali, né? Cheguei a conhecer o Yali em março de 2024, ano passado, né? Através de um dos canais, né? Você é um cara especialista em vendas. Eu sou formado em administração de empresas, né? Trabalho com o domínio que é empresa, mas eu sempre fui focado em gestão e não conhecia essa parte de vendas. Então, você chegou até a mim através de um canal, né, do Instagram, ou seja, usando um social seller, você vai explicar um pouquinho Isso. mais sobre isso. Eu lembro que na época eu tive que fazer um processo em relação a até um diagnóstico pago, e aí Uhum. quando eu vejo, entra você lá né, para me entrevistar, e foi uma coisa muito massa, porque eu como empresário, eu geralmente eu entrevisto as pessoas, Sim. não sou entrevistado. Né? E aí lá você perguntou, e aí você está realmente querendo fazer, você está realmente querendo vender mais, conhecer mais sobre vendas, e aí foi quando eu conheci a Multiplix, Uhum. realmente conheci o Ialo Oliveira, e cada dia mais eu entendo que realmente vendas é a ponta, né, da lança. Explique um pouquinho, pessoal, qual é a importância das vendas, né, dentro de uma empresa, e o que é a Multiplix aí, para as pessoas poderem conhecer o porquê a gente está aqui hoje.
Bom, isso é algo muito importante e que as pessoas precisam ter mais consciência, né? Você falou a palavra gestão. Você é bom em gestão. E durante a minha caminhada, eu precisei entender de fato o que era gestão. Um bom gestor, na minha visão, o que eu aprendi até hoje é uma pessoa que coloca uma meta e entrega essa meta. Então, muitas vezes, o gestor ele acredita que ele tem que ser o cara que tem controle das coisas. Eu sou um bom gestor, eu tenho um controle. Beleza, mas só com controle você não cresce. Então, se eu te falo assim, ó, vou te dar uma conta com R$ 0 para você fazer a gestão. Como é que você faz essa gestão da conta com R$ 0? Não tem como, não tem nada para fazer. Agora, se eu te dou uma conta com 1 milhão, aí já começa você falar assim, opa, peraí, se eu não fizer uma boa gestão, eu vou perder dinheiro. E se eu fizer uma boa gestão, eu vou fazer esse dinheiro ser multiplicado. Então, quando você tem 1 milhão e fala assim, cara, eu vou atingir 2 milhões em 10 anos, você teve que fazer gestão. Por quê? Porque vai ter que ter várias decisões sendo tomadas no meio do caminho para que aquele dinheiro ele dobre. Então, empreender com sucesso é você fazer gestão de uma forma onde você escala a receita. Por quê? Se eu fico com a mesma receita, eu não estou fazendo gestão, eu estou fazendo controle. E para você fazer uma gestão eficiente, você tem que ter uma máquina de prospecção de pessoas. Você tem que ter, até mesmo antes de ter uma máquina, você tem que ter um processo de prospecção. Onde você entenda o que eu preciso fazer, qual o processo que eu preciso seguir para adquirir um novo cliente. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, tá, beleza, eu tenho que ter um processo. Então, primeiro, eu contacto o cliente, depois eu marco a reunião, depois eu faço essa reunião, depois eu faço uma proposta e depois essa proposta, se o cliente gostar, ele vai fechar contrato. Então você vê que eu falei aqui 5 etapas. Isso é um exemplo. Quando eu te encontrei, né, de forma intencional, eu não deixei você bater na minha porta, e isso é uma metodologia também que eu uso nos meus negócios e eu ensino, porque eu não preciso ficar esperando o cliente bater na minha porta. Se eu tenho um processo, eu posso ir atrás dele. Por quê? 95% das pessoas que precisam do meu serviço, elas não estão me buscando, me procurando, ou elas nem sabem que precisam. Perfeito. Como, por exemplo, o seu serviço de administração condominial. Tem gente que está sofrendo lá, brother. Que está lá, não, vou fazer do meu jeito aqui, e nem sabe que existe uma pessoa como você para tirar essa dor dele. Falar, dá aqui para mim, foca só no que é mais importante, que é falar com os condôminos, que é fazer o dia a dia, fazer as assembleias. Deixa essa parte mais chata e processual comigo. Então, quando você fica esperando alguém bater na tua porta, tu perde a oportunidade de ter 95 pessoas ou 95% das pessoas que precisam sendo teu clientes. Então eu entendi, peraí, como é que eu faço um processo onde eu chegue até essas pessoas de forma proativa, ativa, que não dependa deles acordarem um dia e falar, eu vou bater na porta do Rodolfo e vou querer um cliente novo. Então, a maneira que eu cheguei até você foi, eu entendo, eu posso bater porta a porta, sair na rua, botar o sol na testa e sair buscando cliente, ou eu posso usar uma avenida que tem na internet, uma avenida chamada internet, que tem milhões de pessoas olhando o Instagram todo dia e que eu posso chegar até ela sem precisar sair do escritório. Então, eu vou lá, faço uma análise de quem são os perfis ideais de clientes, empresário, pessoa que tem empresa, pessoa que, enfim. E eu encontrei, a minha equipe, na verdade, encontrou você, te chamou, falou, perguntou se fazia sentido você ter algum tipo de mentoria, você falou que fazia, então vamos fazer um diagnóstico. Você se interessou, quem paga o diagnóstico é porque está muito interessado, quem não paga é porque não está tão muito interessado. Depois eu entro numa chamada, te explico como é que funciona, aumenta o teu nível de consciência da minha solução, que ela vai ser importante para você, porque você não sabia que era tão importante. Você falou assim, pô, você até no dia a dia como empreendedor, você vê que você precisa de ajuda, mas muitas vezes você não é proativo em buscar essa ajuda. Ou você não sabe o quanto essa ajuda é importante para você. E aí, numa reunião, quando você faz isso de uma maneira estruturada, você começa a aumentar o nível de consciência do teu possível cliente. E o cara no final fala, pô, caramba, eu não sabia que eu tô deixando tanto dinheiro na mesa assim. Eu não sabia que eu precisava aprender sobre vendas. Eu não sabia que eu precisava formar um time comercial. E aí, no final, faz sentido. E aí, isso te estimula a tomar uma decisão e comprar uma mentoria, um curso, uma formação para você se desenvolver. Então, essa é a maneira que eu acredito que empreender deve ser tratado. Empreender, para mim, se resume em duas coisas. Vender e gerir pessoas.
Você quer ser um bom empreendedor, você tem que aprender a vender bem o teu produto e depois construir um time para que você possa vender mais e melhor. Simples. Se o empresário não estiver pensando nessas duas coisas, vender e liderar pessoas, ele não vai empreender com sucesso. Simples. Fazer controle, cuidar de cliente atual, não faz a gente crescer. Como eu falei aqui antes, né? Se você está faturando a mesma coisa ao longo dos anos, você está reduzindo de tamanho, você está encolhendo, porque a inflação está comendo a tua receita. Né? As coisas ficam mais caras, você está faturando a mesma coisa, então você está ganhando menos. Então, o empreendedor de sucesso, ele precisa pensar em crescer o tempo todo. Criar novos canais, como que eu prospecto pessoas de cada vez melhor, como que eu fecho mais contratos, como que eu crio novos produtos para o mesmo cliente que está comprando de mim. Hoje, nas minhas empresas, eu tenho o comercial 1 e comercial 2. Então, tem um comercial que só pega o cliente novo e tem um comercial que cuida do cliente atual para vender mais para ele e fazer ele renovar e continuar comigo, aumentar o LTV, né? O tempo que ele fica comigo ao longo da vida dele. Então, cara, como eu entendi que empreender é isso, eu dedico 90% do meu tempo a botar minha cabeça para pensar e executar tudo que me faz vender mais e melhor. Tudo. Até quando tenho reunião com o meu jurídico, é uma maneira de olhar assim, pô, o que que o jurídico pode me ajudar a vender mais? Melhorar o contrato, melhorar as cláusulas, o formato do contrato, se é online, se é físico, entendeu? Então, isso faz parte da minha rotina, 90% do meu tempo está dedicado a isso. E é isso que eu busco ensinar para os empreendedores, porque no final das contas, o cara vai ficar feliz se ele estiver gerando mais caixa, se ele estiver lucrando mais. O empreendedor ele fica ansioso e preocupado quando ele chega no final do mês e fala: puta, agora, velho, como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar meu funcionário? E qual que é a maneira da gente reduzir esse risco? Gerando mais receita. Perfeito. Entendeu? Se eu tenho um bom produto, para finalizar aqui a minha resposta, Rodolfo, se eu tenho um bom produto, eu penso assim, cara, eu amo o produto que eu criei, a solução que eu criei. Tá, então se eu amo ela, eu quero que mais pessoas consumam ela. Tenham acesso a ela. Então eu tenho que criar estratégias para fazer com que as pessoas comprem de mim, pô. Isso não faz sentido. Eu vou criar um negócio para quê? Só para poucas pessoas usarem? Você acha que o Steve Jobs, quando criou esse iPhone, ele criou assim, não, eu vou vender para 100 pessoas e tá tudo bem. Não, eu quero que o mundo inteiro use isso. Eu quero que o mundo inteiro veja o quanto que ele pode ser mais produtivo se ele tiver um telefone que eu criei. Aí ele cria vários canais, ele cria loja, ele vende na internet, ele distribui, ele faz lançamento. Entendeu? Então essa é a jornada do empreendedor. Criar boas soluções que resolvam a dor das pessoas e criar estratégias para que cada vez mais pessoas comprem aquilo dele. Show. Eu aprendi muito com você aí, né? Que você comentou sobre o Steve Jobs. Muitos empresários, muitos empreendedores querem ser gênios, né? E não precisa ser gênio, né? Só realmente fazer o básico bem feito. E principalmente para mim, como a ideia é uma só, ou seja, eu entendi que se eu quero se eu quero ter um corpo melhor, eu preciso andar com personal, com nutricionista, né? Então também se eu quero empreender melhor, se eu quero faturar mais, se eu quero realmente ter muitas pessoas para liderar, eu preciso realmente andar com quem, né? Com quem faz. Então, por exemplo, nas suas empresas, você ano passado faturou um pouco mais de menos de 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais, ou seja, isso é muito importante o resultado no final, né? Porque geralmente a gente escuta muito na internet, tem muita gente palestrando, muita gente falando, mas às vezes o cara não construiu nada, né? Então é muito importante realmente andar com quem construiu, não é isso? Então isso que eu cada vez mais eu compreendo e entendo. E o que é que tem a ver com a mentalidade, né, Iago? Porque no final tudo é mentalidade. Claro. Na internet tem muita fumaça, né? É muito fácil você tirar uma foto bonita, fazer um vídeo bacana, fazer um vídeo viajando. Hoje é barato viajar e dizer que está tendo sucesso porque você tem, né, férias sei lá, X, YZ país. Mas o fato é que tem duas coisas importantes a pessoa que está empreendendo olhar para um mentor ou um cara que ele se inspira e ele precisa enxergar isso nessa pessoa. Primeiro é o tempo que essa pessoa está fazendo aquilo. A maioria das pessoas começaram na internet e estão fazendo isso há 2, 3 anos. Podem ter algum sucesso? Claro que podem, mas assim, o histórico de sucesso ele é importante. Você vai querer escutar uma pessoa que faz isso há 15 anos ou uma pessoa que faz isso há 2? Quem faz 15 anos, cara, ele teve que passar por várias crises. Uma pessoa que faz há 2, ela não passou nenhuma crise até agora. Entende? Então,
Esse cara aqui sabe viver crise, esse cara aqui não sabe. Os dois sabem faturar, mas esse aqui sabe faturar na pandemia, esse aqui não soube. Entendeu? Então, tem que analisar esse tipo de coisa também. Quanto tempo que esse cara está fazendo isso e como que ele fez isso. Por exemplo, vou te dar, eu moro em Alphaville, São Paulo. Talvez o metro quadrado com o maior número de influenciadores no Brasil. Todo influenciador, a maioria mora lá. E eu vejo que os caras não sabem fazer gestão, ele não sabe contratar time comercial, ele não sabe liderar. O que ele sabe fazer? Botar a cara dele na internet e vender produto na internet. Que é muito bom, é uma competência que todo mundo tem que ter para vender mais. Só que esses caras, eles são limitados, porque eles não aprenderam a fazer uma empresa no modelo convencional, que é você vender independente da internet. Eu cresci vendendo independente da internet. Perfeito. Eu vendia por indicação, eu vendia por ligação. Eu tinha que fazer reunião presencial, não usava a internet, não existia o WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook. Ou seja, quem que eu vou confiar? Numa pessoa que sabe usar vários canais ou uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores na internet e diz que sabe fazer? Entende? Então, eu vivo esse mundo lá dentro. Eu conheço centenas de mentores e eu vejo quem realmente tem resultado, porque tem autoridade, construiu com autoridade esse resultado, e quem está fazendo há alguns anos e até parece que é melhor do que o outro, porque a internet é isso, né? O cara que é mais visto parece ser melhor do que o cara, muitas vezes, que tem uma competência maior, mas não tem tantos seguidores. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Rodolfo? É escolher bem os teus mentores, e às vezes o mentor não é só o cara que você paga para ser mentorado, mas é o cara que você está seguindo. Quem que você está seguindo? Quanto tempo esse cara está fazendo isso? Como que ele faz esse resultado? Com várias estratégias ou somente com uma estratégia? Não é? Então, esse é o conselho que eu dou para quem está querendo crescer, para quem está querendo desenvolver seu negócio, desenvolver sua competência de liderança. Aprenda de fato com aquela pessoa que tem um histórico grande, de longo prazo, que passou por crises, porque de fato aí tem muito mais sabedoria e aprendizado. Show. Então, assim, eu faço parte da Multiplix, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros alunos, vamos falar assim. Hoje a Multiplix tem um pouco mais de 1 ano. E você também criou o MPX Club, que eu também faço parte dele com muito prazer, com muito orgulho. Não é à toa que você está aqui hoje presencial aqui em Recife, saiu de lá de Alphaville para vir para cá para trazer sua energia, né? E nesse último ano aí a Multiplix, ela realmente mostra que você sabe fazer um negócio acontecer, né? Ou seja, né, não é como é que uma empresa em 1 ano fatura mais de 5 milhões de reais. Não é à toa, não é acaso, né, cara? É isso. Como eu falei para você antes, existe um modelo, um padrão, uma metodologia que é aplicada. E quando você aplica essa metodologia, qualquer empresa, ela vai dar certo. Óbvio que a metodologia depende da competência de quem está executando. Sim. Existe um carro de Fórmula 1 que foi criado por um engenheiro que vai a 300 km por hora. Se você não botar um piloto que tem a capacidade de pilotar esse carro, não adianta ter o carro, porque ele vai destruir o carro. Então, quando você tem o método, que é o carro, né, montado, bem projetado, e você tem um piloto que se disponibiliza a aprender a pilotar, se desenvolver como um piloto, se aprimorar como um piloto, você une essas duas coisas, não tem como você não chegar no destino que você quer chegar. Entendeu? Então a Multiplix é isso. É fruto de mais de 10 anos de experiência. A gente juntou uma metodologia onde deixa fácil o empresário entender quais que são os métodos, quais que são as ferramentas que a gente usa para implementar no negócio e fazê-lo crescer, como eu já falei, de forma previsível. Entendeu? Então a Multiplix é fruto disso. É uma das minhas empresas. Eu acredito que qualquer empresa, ou toda empresa, empresário, ele precisa ele tem um braço educacional. Rodolfo, por que a Multiplix deu certo quando a gente fundou? Porque ela já tinha dado certo antes de ser fundada. Perfeito. Eu já era um mentor, professor, líder, treinador de pessoas dentro das minhas empresas. Então perceba, eu tinha uma rotina de treinamento de pessoas, de recrutamento, treinamento, formação de pessoas dentro da minha empresa. Eu já fazia isso todos os dias. Então, quando eu abri a Multiplix, o que eu fiz? Eu só fiz para um público diferente. Era a mesma coisa, entende? Eu fazia para dentro da minha empresa, agora eu faço para fora. Então, por que deu certo? Porque tudo que eu ensino nas minhas empresas é o que eu ensino a vocês. Porque se eu estou fazendo nas minhas empresas é porque está dando certo. Né? Ninguém empreende com sucesso há mais de 10 anos. Então, é isso que a gente faz, e não faz só em um setor, faz em todos os setores, porque toda empresa ela tem pessoas e processos.
Toda empresa tem tecnologia, toda empresa tem que vender, toda empresa tem receita e tem despesa. Então, no final das contas, toda empresa é igual, só muda o produto ou o serviço que ela vende. Quando você identifica um padrão, eu sempre falo assim, quando eu chego nas empresas, essa é uma história bacana de contar. Toda vez que eu chego nas empresas, a maior dificuldade da pessoa é vender. Uhum. A pessoa está ali estagnada, cheia de BO para resolver, cheia de incêndio para apagar. E aí o cara fala, cara, e ela não sei o que fazer. Aí eu volto lá atrás, no início da empresa dele. Cara, vamos lá. O que é que você fez no início da sua empresa para chegar até aqui? Ele fala, não, eu bati de porta em porta. Não, eu liguei para cliente para fechar venda, para fechar contrato. Foi por isso que me fez. É isso que me fez faturar o que eu faturo hoje. Ela fala, não, beleza, então, vamos lá. Por que você deixou de fazer isso então? Ah, não, porque apareceu muito problema para resolver, eu tive que me envolver em outras áreas e tal, não sei o quê. Como se elas fossem mais importantes. Aí eu falo pro cara, ó, a tua dificuldade hoje é porque você parou de fazer o que você fazia antes. Se você faturava 0 e hoje fatura 1 milhão por mês, teve algum mérito teu de ter chegado até aqui. Só que o ponto é, você parou de fazer o que deu resultado. E você ficou cuidando da mesma base de clientes e de estrutura que você tem. Então, o que você tem que voltar a fazer? Você tem que parar de fazer o que você está fazendo aqui, botar alguém para fazer isso, treinar alguém e focar em voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Voltar para o dia 1. Acho que o Jeff Bezos que fala isso. Todo dia é dia 1. Acho que ele fala isso. Todos os dias é dia 1. Então, você tem que fazer todo dia o que você fez no primeiro dia de trabalho. Que é o quê? Eu tenho 0 faturamento. Ou eu recruto e contrato ou prospecto cliente, ou eu não vou ter receita, ou eu não vou ter empresa. Para que adianta eu ter um iPhone se eu não consigo vender ele? Que adianta eu ter um escritório gigante com um monte de funcionário se eu não tenho cliente para atender? Entendeu? Então, assim, no final das contas, voltando para o que eu falei, empresa se resume a vendas e gestão e liderança de pessoas. Se eu vendo muito, eu tenho que ter mais gente. Se eu tenho gente, eu tenho que gerir elas. Se eu quero contratar e crescer, eu tenho que vender mais. E isso se retroalimenta. Então, o meu tempo hoje é ensinar pessoas e também ensinar as pessoas que são meus sócios, colaboradores e líderes, diretores dos meus negócios, a ter esse pensamento estratégico de o que é estratégia? Vender mais e melhor. Ter mais pessoas trabalhando com a gente. Resolver mais problemas dos clientes. Encontrar onde tem problema para ser resolvido. Pô, tem cliente meu na Multiplix, por exemplo, que tem problema com vendas. Eu vou lá, crio um curso de vendas. Tem cliente que tem problema com financeiro. Eu vou lá e crio uma estratégia, uma mentoria de financeiro. Tem gente que tem problema com canais de marketing. Vamos lá ensinar sobre canais de marketing. Entendeu? Por quê? Todo empresário tem problema. E eu, como empreendo com sucesso, eu sei a solução do problema. Eu crio um produto, falo assim, ó, você quer resolver seu problema? Custa tanto. E o cara fala assim, é melhor pagar para aprender isso ou melhor ficar mais 2, 3 anos para aprender sozinho? Perfeito. Entendeu? Então, essa é a ideia da Multiplix. E eu acredito que tem muito, como eu falei, né? Tem muito problema, tem muito empresário com problema para resolver. E eu acredito que a gente pode ser uma solução. A gente pode ser um caminho para o empresário que muitas vezes está perdido, porque empreender não é ensinado na escola, Sim. em nenhum outro lugar. E a Multiplix veio para isso aí. De fato, vocês são uma solução muito grande mesmo. Eu, por exemplo, sou um dos empresários que eu comecei a enxergar realmente vendas após eu entrar na Multiplix. De verdade. Porque eu entendia que a gestão era muito mais importante. Né? Então, se você realmente não tem um mentor, se você realmente não tem pessoas que têm habilidade técnica e comportamentais, principalmente, né, para poder fazer com que a gente enxergue. E uma das coisas que você me ensinou muito foi um negócio chamado processo seletivo. Eu lembro como se fosse hoje: recrutar, contratar, treinar. São 3 etapas muito importantes, né, para poder você realmente alavancar o seu negócio, né? E você na sua empresa tem processo seletivo semanalmente. Como é que é isso? Então, como eu sou um cara ambicioso e eu tenho metas ousadas de crescimento, eu entendo que se eu não tiver mais gente comigo, eu não vou crescer. E tem outro ponto também que as pessoas não pensam, né? Quando você está recrutando gente o tempo inteiro, você está passando uma mensagem para o seu time, falando assim, ó, se você não fizer, eu vou botar alguém para fazer. E outra mensagem que você passa também,
Eu quero que você cresça para que você possa ensinar outras pessoas que estão chegando agora. Então, o cara que quer crescer, ele não vai embora, porque ele vê que a empresa está crescendo. E ele vai ter oportunidade para crescer junto. E o cara que é acomodado, ele vai falar assim, os caras vão me substituir aqui, eu não quero fazer isso e de fato ele não vai poder estar mais com a gente. Então assim, você cria um movimento de renovação e de renovação da energia da empresa quando você está recrutando o tempo inteiro. Você passa uma mensagem muito forte. Ó, se você não quiser, vai ter gente que quer. Então, eu uso essa ferramenta para isso, sabe, Rodolfo? Primeiro, para ser uma ferramenta de crescimento. Eu sei que para vender mais, para crescer, para abrir mais unidades dos meus negócios, eu preciso ter mais gente. Segundo, eu entendo que eu preciso formar pessoas o tempo inteiro. E terceiro, eu preciso renovar meu ambiente, porque toda empresa vai ter os muito bons, vai ter as pessoas que vão fazer o feijão com arroz e vai ter as pessoas que precisam ser substituídas. Então, se eu não estou contratando gente o tempo inteiro, vai chegar uma hora que eu vou perder gente e eu não vou ter gente suficiente para dar conta de toda a demanda. Então, para mim hoje, o recrutamento e seleção talvez seja uma das ferramentas mais importantes. Talvez não, com certeza é. Uma das ferramentas mais importantes de uma empresa. Recrutamento e seleção. Né? Você fica bom em fazer isso, encontrar gente boa, cara, não tem como dar errado. Você tem um bom produto. Você sabe vender o teu produto. Você tem uma boa gestão, controle do seu negócio. O que você precisa fazer? Trazer mais gente. Para que esse negócio seja potencializado. E o fato que você precisa não só trazer, mas formar as pessoas, né? Porque só trazer, você vai pegar muita gente despreparada. Muita gente não, a maioria vai estar despreparada. Porque o mercado a faculdade e o mercado de trabalho não prepara as pessoas para ter sucesso. Então, se você não for uma pessoa que forma gente, que treina pessoas para ter sucesso, a mentalidade, né, o comportamento, dificilmente essas pessoas elas vão dar certo contigo. E eu creio, Yara, que muitos empresários, né, tem muito medo de perder gente, né? Porque assim, muitas das vezes você fica com aquela pessoa por muito tempo, né, achando que se ela sair da tua empresa por algum motivo vai quebrar ou não vai dar certo, mas até na nossa mentoria ontem online, que se deu mais quase 3 horas aí, foi até comentado por um dos alunos, né, que quando ele mudou, né, a empresa cresceu. Então eu falo de forma prática mesmo, ou seja, em 2022 eu comecei a implementar uma cultura aqui na empresa organizacional, uma cultura realmente mental, e eu mudei 90% do meu time. Ou seja, as pessoas têm que ter esse entendimento que faz parte do jogo, né, do empreendedorismo, perder pessoas, né? Na verdade, você não está perdendo, né? Você está ganhando. Sim. Porque quando você tem gente que não está alinhada contigo, isso está se tornando um peso para você. Sim. Então, quando você quando você perde peso, você fica mais leve, mais saudável, né? Na maioria das vezes. Então, perder muitas vezes é melhor, menos é mais, porque você vai deixar somente as pessoas alinhadas. E para construir cultura, Rodolfo, você precisa ter um ambiente produtivo. Porque se você tem um monte de gente improdutiva e você traz mais pessoas, você vai ter um ambiente mais improdutivo ainda. E aí você vai contaminar aquelas pessoas que talvez você traga que são boas. A pessoa chega aqui e fala, cara, essa empresa aqui é um terror, é horrível trabalhar aqui. Aí a gente boa vai embora. Então é muito importante que você tire essas pessoas que não estão alinhadas com o propósito da empresa, que acontece bastante, para que quando você for contratar pessoas novas, essas pessoas cheguem num ambiente saudável, num ambiente de fato de performance. Né? Toda empresa precisa pensar em performance. Então, se tem gente contigo lá que não está performando, ela não pode ficar. Um time de futebol, aqui no Recife, por exemplo, se não estiver pensando em ganhar jogo, a torcida vai xingar, vai cair em cima. Por quê? Ninguém tinha que construir um time de futebol para perder. Então, o empresário tem que saber, eu não vou construir uma empresa para perder. Então, o colaborador tem que saber disso também, porque ele é um jogador, ele é parte importante do time. Se ele não estiver colaborando para a vitória, ele não pode estar lá. Um cara do seu time, do Náutico não, o Santa Cruz. Um cara do Santa Cruz que não está performando, o que acontece com ele? Tem que cascar fora. Ou vai pro banco, e quando estiver no banco, quando entrar no jogo e não performar, tem que ser substituído. Por quê? Porque essa é a vida.
Então, os empresários, eles têm que implementar essa cultura na empresa. E se não implementar, vira um ambiente ruim, vira um ambiente, sabe, de vitimismo, vira um ambiente improdutivo, de pessoas que reclamam, né? Então, por isso que é importante você ter essa mentalidade, implementar isso e não ter medo de perder pessoas. Entendeu? Você só vai perder aquelas pessoas que realmente não devem estar contigo. Perfeito. E você comentou aí, e assim, o que a gente tem que entender como empresário é justamente essa parte da educação, né? Porque para contratar pessoas custa muito caro. Geralmente as pessoas, os empresários querem contratar pessoas muito boas, que geralmente as pessoas boas não estão no mercado, já estão empregadas no mercado de trabalho, né? E formar pessoas é uma das nossas atribuições, e dá muito trabalho formar pessoas, né, cara? Isso é verdade, eu sempre falo, né? Gente boa ou tá bem empregada e ganhando bem, ou tá empreendendo. Então, o empresário, ele acha que ele vai fazer um bom processo seletivo e vai encontrar gente boa. Ele não encontra, ele tem que formar. Ou então ele tem que ter muito dinheiro para contratar gente que já está, né? Talvez ali que tenha uma expertise, um know-how que ele vai precisar. Mas mesmo assim, contratar pessoas com um pouco mais de experiência vai exigir que você treine elas na sua cultura. Sim. Ninguém chega no time de futebol e já performa do dia para a noite. Ele vai precisar se adaptar ao esquema tático, à metodologia de treinamento, à estratégia do treinador. Então, é importante que o empreendedor entenda. Não basta só contratar. Você tem que ter um processo de formação dessas pessoas. E quando eu falo formação, não é pegar uma pessoa do zero e treiná-la. Formação é fazer a pessoa entender o que você espera dela, qual o resultado que ela precisa ter, qual que é o próximo passo dela dentro da empresa, qual que é, de fato, o propósito, a missão da empresa, o que o cliente espera da gente, entendeu? O que é ter resultado, o que é não ter, qual que é a meta a ser batida. E isso é a questão do empreendedor passar, treinar, reconhecer e relembrar todo dia desse processo com o colaborador. Um dos diferenciais da sua empresa, né, que eu vejo muito das suas empresas, é que vocês implementaram uma cultura lá de gamificação, né? Ou seja, vocês montam uns times, uma equipe realmente baseada na questão de futebol. Você é um jogador de futebol, era, né? Um jogador de futebol, já é um baita de um empresário. Mas muitos empresários não conhecem esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta que realmente alavanca, né, os negócios, que é a gamificação. Se puder explicar um pouco mais como funciona isso. Boa, o que eu acredito? Eu acredito que a principal ferramenta de construção de negócio é a liderança. Ninguém vai querer trabalhar com um cara que não tem uma visão, que não tem coragem, que não tem um planejamento, que não tem, sabe, uma competência e que não tem um bom produto e serviço que resolve todas as pessoas. Então, a primeira coisa que o empresário que ele tem que ter é saber liderar seu time. Saber levar e mostrar para o seu time que executar aquele trabalho, cumprir aquela missão, ter aquela empresa é algo relevante e bacana de ser feito. Então, a primeira coisa. A segunda coisa que mais traz resultado nas empresas, pelo menos as minhas, do jeito que eu aprendi a empreender, é criar esse ambiente competitivo. Por quê? Porque o ser humano, ele não gosta de perder. Ele não gosta de ficar em último. O ser humano, na sua essência, ele é competitivo. Não é? Você, na escola, aprendeu a querer tirar a melhor nota. Depois que você sai da escola, você quer passar no vestibular, que você concorre com centenas de pessoas. Depois você vai para o mercado de trabalho e você concorre por uma vaga de emprego ou num concurso público com milhares de pessoas. Ou seja, você não tem chance nenhuma se você não for competitivo. E o mundo evoluiu porque ele é competitivo. Então a Apple tem a Samsung como competidora. Ele sabe que se todo ano lançar um iPhone melhor, vai ter outra que vai fazer um negócio melhor. E é isso que faz o ser humano evoluir. É a competição, é saber que tem alguém que, se ele não fizer, alguém vai fazer. Então, se você não cria esse ambiente dentro da empresa, você vai ter pessoas que vão estar sempre entregando a mesma coisa. Entendeu? Esse é o ponto da competição, da gamificação na empresa. Não é para diminuir as outras pessoas, não é para colocar as outras pessoas e julgar elas que elas são ruins, não prestam. É exatamente para, assim, setar uma barra. Ó, a referência é esse cara aqui que está em primeiro. Ele fez isso, ele entregou esse resultado. Então,
vamos fazer treinamentos para que todo mundo que esteja aqui embaixo possa chegar aqui. Porque se esse cara fez, qualquer um pode fazer. Basta repetir o que ele está fazendo. Então, essa competição, ele cria essa comparação. E, Rodolfo, você sabe que tem muita gente que não gosta de comparação. Tem muita gente que se vitimiza, tem muita gente que se diminui, tem muita gente que fica magoada porque, mas eu estou em último, mas vocês não veem o que eu estou fazendo, vocês não veem, vocês não me reconhecem. Não é essa a questão. A gente quer que todo mundo siga um padrão de excelência. A gente quer que todo mundo atinja um resultado, porque se todo mundo atingir esse resultado, a empresa, no geral, ganha. E quando a empresa ganha, ela vai ter mais recursos, que ela vai poder contratar mais pessoas, ela vai poder promover e aumentar o salário de mais pessoas. Então, a competição, ela traz esse elemento, sabe? E, infelizmente, tem pessoas que não se adaptam a isso. E essa é a vida. A teoria da evolução fala isso, né? Ou você se adapta, ou você morre. Ou você se adapta, ou você fica para trás. Então, numa empresa não pode ser diferente. O empreendedor, ele tem que ter muita ciência disso, e o funcionário também. Ele tem que ter ciência que ele está sendo pago para melhorar. Ele não está sendo pago para fazer mais do mesmo. Um jogador de futebol está sendo pago para treinar, para evoluir e para vencer jogos. Se ele não fizer isso, ele tem que ser demitido, pô. Não existe trabalho gratuito. A gente só gera mais receita quando a gente gera mais resultado. Então, como é que eu não vou cobrar da pessoa que se comprometeu e escolheu estar comigo para gerar resultados? Se o funcionário está comigo, ele escolheu estar ali. Ninguém obrigou ele a estar lá. E se ele está lá, ele tem que entregar algum resultado. Porque o mundo vai cobrar dele. Se eu estou sendo cobrado pela sociedade, da minha empresa prestar um bom serviço, eu vou cobrar quem dentro da minha empresa por isso? Cobrar um funcionário que está sendo pago para isso, inclusive, né? Então a competição, ela traz isso, ela traz essa comparação, ela traz essas referências, ela traz um ambiente onde as pessoas elas saem da zona de conforto. O ser humano, ele é especialista em entrar na zona de conforto, né? A natureza do ser humano, ele quer sempre gastar menos energia. E a competição traz um estresse produtivo, onde as pessoas elas estão o tempo todo alerta. Opa, peraí, eu tenho que estar entregando isso aqui? O que eu preciso fazer para melhorar, para entregar mais, para ser o primeiro, para ser mais reconhecido, para ganhar uma promoção? Aí quando você tem a competição, isso fica mais visível, eu costumo falar. Por quê? Porque contra o resultado não tem argumento. Perfeito. Você pode falar assim, não, eu sou um cara muito trabalhador, que eu chego aqui cedo e vou embora tarde e trabalho muito. Isso é uma coisa. Agora, você tem um ranking de pessoas e com seus determinados resultados, aí eu consigo ver de fato quem realmente entrega muito. Que não só trabalha mais, mas é mais produtivo. Porque tem gente que em 2 horas faz o que uma pessoa em 8 horas faz. Quem tem que levar o mérito? A pessoa que é mais produtiva, que faz em 2 horas. Entendeu? Então, a competição, ela traz isso. E eu aconselho que todo e qualquer empresário crie gamificações dentro da empresa, e gamificações saudáveis, né? Onde o que vence compartilha o que está fazendo com os outros para que todo mundo cresça junto. Show. Yali, tem um paradigma muito, muito grande, acredito, sobre sociedade, né? Ou seja, muitos empresários não visualizam a sociedade como uma coisa boa. E você hoje tem 2 sócios, né? Que também faz parte da... Tem uns 60 sócios. 60 sócios. Caramba. E um dos 60 é o Danilo Miller e o Lucas Procópio, né? Que faz parte da Multipix, também nossos mentores. Sim. E esses caras são realmente muito bons aí nessa parte de gamificação também, né? Sim, tem que ter, né? A gente, como eu falei, é um modelo, é um padrão, é uma metodologia que a gente criou. Óbvio que a gente se inspirou entre as pessoas do mercado, mas a gente criou a nossa própria. A gente visitou várias empresas grandes do mercado e a gente foi entendendo o que é que fazia cada empresa ter aquele nível de resultado. E a gente entendeu que tem a cultura, a gamificação, plano de carreira, recrutamento e seleção, formação de líderes, treinamentos, gestão, indicadores. Entendeu? A gente entendeu que é uma maquininha, são várias engrenagens, como qualquer motor. O motor são várias engrenagens. Se você tirar um, ele para de funcionar. Entendeu? Às vezes você tira um, ele até funciona, mas funciona meia boca. Um motor sem óleo, ele vai chegar uma hora que vai quebrar. Então a gente entendeu que são várias engrenagens, você encaixa elas e você, obviamente, coloca energia para que elas girem, as coisas começam a dar mais resultado. E aí você cria uma cultura, quando as pessoas entendem, ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui... Eu tenho um plano de carreira, então eu sei claramente o que eu preciso fazer para ir para o próximo cargo.
Eu sei claramente qual é que é a minha meta, eu sei meus indicadores diários, eu sei que tem uma competição que se eu ganhar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ganhar uma premiação, eu vou ganhar um reconhecimento, um troféu. Entendeu? Então, quando você cria várias, várias engrenagens rodando, você cria uma energia na empresa que muitas vezes substitui, por exemplo, a sua presença. Entendeu? Eu não preciso estar presente para essas engrenagens rodar. Todo mundo já sabe que aquilo ali existe. Né? Tem uns que priorizam mais, tem uns que, pô, quero crescer no plano de carreira de qualquer jeito. Tem uns que eu quero vencer a competição. Tem uns que, pô, eu gosto de ser reconhecido. Então, quando você vai trazendo esses elementos, você começa a criar, né? Como você falou do Danilo e do Lucas, todo qualquer ambiente que você chega, cara. A gente virou sócio de um banco, o maior banco de precatório do Brasil. E lá não tinha isso. Hoje o banco é outro. É outro ambiente, outro clima, outras pessoas também. A gente acaba perdendo pessoas, né? Mas a gente atrai pessoas melhores. Quando eu falo sempre melhores, para ficar muito claro, né? Não é que uma pessoa é melhor do que a outra, mas para a empresa é a melhor pessoa. Então, isso acaba trazendo energia para o ambiente e no final das contas a gente acaba tendo muito mais recurso para ir para o próximo nível. Perfeito. Então, você, empresário aí, que tem medo de ter sócio, um homem que só tem 60. Quem sabe eu possa ser 61. Eu tô em busca. Sócio é bom demais, cara. É bom demais porque a gente, para fazer as empresas crescerem, você tem que ter gente com cabeça de dono. O sócio, por ele se arriscar, botar o nome dele e colocar aquele projeto como um projeto da vida dele e único, ele tem muito mais chance de dar certo. Então eu prefiro ter sócio do que ter funcionário. Por mim, todo mundo era sócio. Óbvio que tem um trajeto, um caminho a ser percorrido. Ninguém vira sócio do dia para a noite. O cara tem que ter um histórico e competências muito claras para virar sócio. Não é? Mas por mim, todo mundo era sócio. Por mim, todo mundo tinha uma porcentagem da empresa, ganharia dividendo, cresceria junto, venderia as empresas junto comigo, ficaria rico e começaria a construir, inclusive, outros negócios depois. Mas o fato é que a mentalidade ela precisa ser aprimorada da maioria das pessoas, né? A competência técnica também do trabalho que faz, a capacidade de liderar, de recrutar, de tomar decisão difícil, de passar por pressão. Sócio tem que ter isso. Se o cara não tem isso, ele não pode ser sócio. Porque sócio toma decisão difícil o tempo todo, trabalha mais do que os outros, né? Ele tem que, de fato, arriscar muito mais do que os outros e viver num nível de pressão diferente dos outros, né? Então, essas pessoas que desejam e têm disposição para desenvolver isso, geralmente elas viram minhas sócias. Show de bola, Ale. A gente está chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. Queria agradecer imensamente, né, esse bate-papo aqui. Já? Com certeza a gente tem muitas informações, mas eu queria que você deixasse aí um recado para quem está empreendendo agora, né? Quem realmente precisa de ajuda, quem entende que chegou no seu 1 milhão, mas pode muito mais chegar, né? Ou seja, porque às vezes tem muita gente que eu até fazia parte disso, né? Ficava pensando em por que é que eu não cresci ainda, por que é que eu não cresço mais, o que é que está acontecendo, será que a culpa é minha? Né? Porque muita gente está parada nesse momento agora, tá olhando para a sua empresa e assim, por que é que eu não estou crescendo? Por que é que o vizinho aqui está crescendo? O que é que eu posso fazer, né? Para justamente a gente poder sair desse ambiente e ir para um outro nível, porque é como a gente fala, né? As pessoas que me trouxeram até aqui não são as mesmas que vão levar para o próximo nível. E esse próximo nível de empreendedorismo, a gente tem que lembrar que empreender não é fácil em nenhum lugar, como você falou aí perfeitamente. A gente passa por vários problemas, seja até políticos. A gente já, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu costumo dizer que eu tenho uma empresa e não eu sou empreendedor de 2022 para cá. Mas eu tenho empresa até de 2012. Então a gente passou pelo governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, mas a gente quer ainda continuar crescendo. Então a gente não tem que depender de nada externo, né? É só realmente da nossa capacidade. Então, qual o recado que você dá para essa galera poder entender e principalmente buscar aí a Multiplica para poder alavancar seus negócios? Boa. Assim, o tamanho do empresário, ele ele caminha em paralelo com o nível de consciência do empresário sobre o que é empreender. Você falou, você passou 10 anos parado porque o teu nível de consciência era limitado. Então, se você quer melhorar seu nível de consciência, o que é o nível de consciência?
eu entendi de fato o que é empreender. Ou seja, entender de fato o que me gera resultado. Entender de fato o que eu preciso fazer para gerar resultado. E a maioria dos empresários acha que empreender é ter um produto, ter um serviço bom. E não é verdade. Isso é a primeira etapa para você criar uma empresa, é ter um bom produto e serviço. Mas para escalar isso e crescer e faturar mais, você precisa desenvolver um novo nível de consciência, que é entender que vendas é importante, criar canais de vendas, que é entender que liderar é a única maneira de escalar um negócio. Então você precisa ser um líder melhor para poder formar outros líderes. Então, isso só pode ser feito, esse nível de consciência ele só aumenta quando você anda com pessoas com esse nível de consciência, em ambientes com esse nível de consciência, e escuta pessoas que têm um resultado maior do que o seu. É pura e simplesmente isso. Qual que é a diferença minha para o Jorge Paulo Lemann, que tem 160 mil funcionários? Cara, o nível de consciência dele, o entendimento dele e, obviamente, a competência dele é maior que a minha. Então, como é que eu faço para chegar lá? Eu tenho que escutar o cara. Como é que ele pensa? Que jogo que ele joga? O cara joga um jogo de comprar outras empresas. Ele não joga um jogo de contratar gente. Ele compra uma empresa com 10 mil funcionários. É óbvio que ele vai crescer mais rápido que eu. Por quê? Porque enquanto eu estou contratando de um, ele está contratando de 10 mil e 10 mil. Só que esse jogo é um jogo difícil, porque requer outras habilidades, requer outra a estrutura financeira, requer, enfim, outras competências que eu somente com o tempo vou adquirir. Não é? Existe um processo, como eu falo sempre. Não dá para ir para academia hoje e voltar forte. Eu tenho que ir durante um ano inteiro. É um processo de desenvolvimento. Então, eu acredito que empreender é isso. É desenvolver, buscar desenvolver meu nível de consciência. Pô, o que esse cara sabe que eu não sei? Como é que esse cara pensa para eu pensar igual? E depois exercitar isso, colocar em prática. Porque leva tempo, né? Não é? Ah, eu li um livro, agora eu sou o melhor empresário do mundo. Não é assim. Você vai ter que suar, né? Se esforçar para que aquilo aconteça. E, por último, eu gostaria de falar também, acho que não posso deixar isso passar, é que o empresário ele precisa desenvolver muita fé dele, porque ele leva muita pancada. A cruz do empresário geralmente é maior do que a cruz do funcionário. Sim. Por quê? Porque é muito risco, é muitas decepções, é muitas traições. Então você imagina, você é funcionário, você depende só de você para fazer o seu trabalho e ganhar teu dinheiro. O empresário, ele depende de vários fatores. Ele depende do governo, depende da economia, depende dos funcionários, depende do cliente, depende dele mesmo. Então, assim, na equação do empresário, ele vai ter que gerir várias coisas. E isso é mais pesado, isso dá mais trabalho, isso requer mais esforço e energia. Então, sem a fé, sem se desenvolver do lado espiritual, de fato entender qual é o real sentido da vida, qual é o real propósito que ele está ali para fazer, fica mais difícil. Então, eu aconselho qualquer empresário, em primeiro lugar, desenvolver sua fé, estar mais perto de Deus, entender que de fato ali, qual que é o papel dele, né? Como que ele tem que pensar em relação a isso, e assumir realmente a responsabilidade que ele tem de empreender, né? E aí sim ele partir para esse nível de consciência e aprender, como você falou, Multiplix ou qualquer outra mentoria, né? Que seja válida para que ele possa desenvolver competências essenciais para escalar o negócio dele. Show, e eu lembro, você falou agora, eu lembro como se fosse hoje, uma das nossas mentorias one-on-one, né? Eu perguntei para você justamente, Ali, como é que você tem tanta energia, né? Para poder liderar todo esse time, né? Ter tanta essa responsabilidade. E você não me respondeu, você simplesmente pegou o livro sagrado e me mostrou. Né? Então você falou sobre isso aí, então me veio à mente, né? Que realmente a gente tem que ter nossos pensamentos, até porque o maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo, né? Então a gente tem que realmente se inspirar nele e saber que a missão de empresário, de empreendedor, não é fácil, é porque se fosse fácil todo mundo era, né? Não é isso? É verdade. A energia que você falou aí, comentou, né? Ela tem um esforço, eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar da minha saúde, na academia, eu preciso descansar, eu preciso beber água, eu preciso, enfim, muitas coisas ajudam você a ter mais energia. Mas tem a graça divina também, né? Eu acredito muito nisso. Se eu sou um cara com mais energia, porque Deus me deu essa graça, né, de ter mais energia. E a graça divina é para todo mundo, cara. Então, se você pedir, Perfeito. orar por isso, eu acho que todo mundo pode receber, entendeu? Eu já vi pessoas que não sabiam nem falar, que eram gagas. Gente gago que hoje dá palestra.
Não é? Gente que não tinha nada, que era pobre, estava devendo e hoje é multimilionário. E pessoas que não conseguiam liderar nem a si mesmo e hoje lideram 1.000, 2.000 pessoas. Não é? Então, assim, isso eu não acredito que é só esforço. Porque eu vejo muita gente se esforçar e não sair do lugar. Porque não tem a permissão de Deus, né? E a permissão dele você tem que pedir mesmo, né? É igual Deus é pai, né? Então, quando eu queria alguma coisa, eu pedia pro meu pai. Eu não ficava esperando ele me dar. Então, isso é natural. Eu tenho que pedir. Como é que a pessoa vai me dar uma coisa se eu pedir? Ah, Rodolfo, você trouxe um café para mim. Eu nem pedi, entendeu? Geralmente eu tenho que pedir. Não, eu quero um café assim, nessa café quente, com esse gosto. Então, quanto mais você é específico no que você pede, mais fácil ele entender, não é? Show. E mais fácil ele te mostrar também um caminho, porque você vai pedir e ele vai falar assim, é por aqui, ó. Aí quem tem que percorrer o caminho é você. Ele não vai te dar de mão beijada, né? Você vai ter que ele vai ter que te encontrar trabalhando. Eu costumo falar, Deus não, ele não dá esmola. Ele não é esmoleiro. Ele investe. Ele é um investidor. Ele vai botar a energia, o recurso, as pessoas na sua mão, se você for um cara que sabe multiplicar. Ele não vai te apresentar gente, te trazer gente para trabalhar contigo, se você não é um cara multiplicador de talento, de conhecimento, entendeu? Então eu me preparo o meu esforço humano para que essa graça que eu recebo ela seja multiplicada, entendeu? Porque se ele me dá mais graça do que as outras pessoas, se ele me dá mais energia e eu não uso isso, ele vai tirar, pô. Ele vai tirar e vai dar para outra pessoa, porque o propósito dele vai ser cumprido. Eu acredito. O propósito de Deus vai ser cumprido, está escrito. Você queira você ou não, queira você participar ou não, queira você fazer sua parte ou não, ele vai cumprir. Se não for com você, ele vai dar para outra pessoa. Perfeito. Então, como eu quero meu lugar ao céu, eu quero fazer a minha parte. Eu não sou, né? Eu não sou doido de, pô, o cara me deu a oportunidade, eu vou desperdiçar. Não, então eu vou fazer a minha parte, buscar, estar pronto para isso, né? Fazer meu esforço e colaborar para que a minha parte seja bem entregue. Show de bola. Para finalizar com chave de ouro aqui, você constrói as suas empresas para ficar ad eterno ou você prepara a sua empresa para poder vender? Porque tem esse mito também das pessoas, né? Que quer ficar com as empresas ou como a ideia é uma só, geralmente o cara compra uma casa e quer viver lá para sempre. Sim. Suas empresas é para ficar de ad eterno ou você pretende um dia vendê-las? Cara, quando a gente pensa em construir empresa, a gente quer ter uma empresa de sucesso. Toda empresa de sucesso ela é vendida. Ninguém abre uma empresa para ter fracasso, para fracassar. Não é? Então, assim, qual que é o ápice do sucesso de uma empresa? É a venda. Certo? Por quê? Porque tem outras empresas que estão de olho no mercado querendo comprar negócios, né? Outros ecossistemas, enfim, grupos empresariais. Então eu entendo que, cara, se o ápice de um negócio é ser vendido, eu quero que o meu negócio chegue no ápice. Eu não quero que... Ó, tem 3... Flávio já costuma falar isso, né? São 3 destinos de uma empresa. Ser herdada, você passar para os seus filhos, você quebrar ou você vender. Eu não vou arriscar que meu filho vai assumir as minhas empresas. Pode ser que ele queira ser um médico, por exemplo. Sim. Então, eu vou arriscar. Por que eu vou, não é, correr esse risco? Então, não quero que isso aconteça. Ou se acontecer, bom. Se não acontecer, não quero que minha empresa quebre. Então, qual é a última alternativa? Eu quero que ela seja vendida, porque um dia eu vou embora. Então, se eu não passar isso para alguém, ela vai quebrar. Então, quando eu construo a empresa, eu construo ela para ser vendida. Ah, e ela não vou vender, meu filho vai dar. Melhor ainda, a empresa está linda. Entendeu? Então, eu não vou passar dívida para meu filho, eu vou passar algo que é produtivo. Então, eu construo para vender, porque quando eu construo para vender, só para finalizar aqui, Rodolfo, eu construo uma empresa que dá lucro. Eu não vou vender nada que não dá lucro. É como eu construir uma casa. Não vou construir uma casa cheia de goteira. Sim. Eu construí uma casa para eu morar e para ser o mais saudável e melhor possível. Então, quando eu construo uma empresa, eu construo para isso. E tem grupos empresariais que fazem propostas multimilionárias por empresas. Então, se alguém está me fazendo a proposta, é porque aquilo é muito bom. E se aquilo é muito bom, por que não passar para alguém que pode cuidar melhor dessa empresa? Show. Entendeu? Eu levei a empresa até aqui. Eu não consigo levar
para um próximo nível. Aí vem alguém, como por exemplo, Facebook comprou o Instagram, Facebook comprou o WhatsApp, o Google comprou o YouTube, e são empresas muito maiores hoje em dia. Por quê? Porque essas outras empresas que compraram têm muito mais estrutura para levar essa empresa adiante. Então, por isso que, lembrando, né? Quando você vende uma empresa, não quer dizer que você vai se desfazer dela. Você pode vender parte. Você pode vender e ficar como um diretor, sei lá, um sócio minoritário. Você pode vender e construir outros negócios ainda melhores. Então, a venda ela não é o fim. A venda é o começo de uma nova fase. Show de bola. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio da Ideia Uma Só. Yali, professor, muito obrigado aí pelos ensinamentos. Eu tenho certeza que esse podcast aí vai abrir a mente de muita gente que tem medo aí de empreender. E que você tiver medo, não esqueça que você não está sozinho. Procura aí o pessoal para poder te ajudar. Tamo junto. Bom demais. Valeu.